Na verdade, meus pais se casaram em Sorocaba, né? Eu gosto bastante daí. Eu casei aqui também e vim para cá, aqui na região de Sorocaba. Fiquei 1 ano e meio e já daí voltamos para Curitiba, né? Se Quando Deus você vai quiser, para amanhã já estamos Curitiba, retornando. você vai para São Paulo e pega a Regis, ou você desce aquela serrinha ali por Tatuí, Juquiá, eu vou Juquiá, por Juquiá. desce aquela serra? Juquiá, há 5 anos atrás, Juquiá era muito ruim, né? Mas tem uns 2 anos aí, mais ou menos, que a coisa melhorou muito. Então, quem viaja hoje, é claro, ainda não tem acostamento, né? Duplicação, Mas acostamento. a estrada tá toda pavimentadinha, sem buraco, muito boa. Mas que maravilha, né? Que bom, ali é muito bonito aquela região. Meus irmãos, vamos dar início ao estudo de hoje. Quem for entrando aqui, eu vou aceitando, tá? Hoje a gente está num link diferente aqui do Google Meet e vamos dar prosseguimento hoje assim, tá bom? Bem, primeiro eu gostaria de dar boas-vindas novamente, né, para o pastor Manuel Almeida Júnior. Vai estar dando continuidade ao estudo, né, ao prosseguimento do estudo de hoje. E eu vou fazer uma breve oração para a gente iniciar e depois a palavra está com o pastor Júnior, tá bom? Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento, por esse dia. Obrigado, Jesus, por nós estarmos aqui, Senhor, como igreja, reunidos, Senhor, para estudar a tua palavra, para ouvir, Senhor, mais da tua palavra, aprender, Senhor, tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar através da tua palavra. Senhor, eu peço que o Senhor abençoe o pastor Manuel, Senhor, para que ele seja um canal, um instrumento de Deus, Senhor, na vida da tua igreja, Senhor, essa noite. Pai, ilumina, Senhor, a mente, o coração, para que possamos aprender mais do Senhor nessa noite, nesse estudo, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, está com você a palavra, tá? Vamos Pode lá. prosseguir aí. Bom, meus irmãos, nós começamos na semana passada a conversar um pouco sobre como era Jerusalém no início do século I, no tempo de Jesus, para a gente tentar entender como é que a igreja se formou, como se deu esse processo de formação da igreja e sobre que bases ela foi erguida. E nós conversamos algumas coisas que ali está disponível lá no YouTube, né? Quem não viu pode ver, mas algumas coisas que vão servir de base para a gente compreender o batismo. Essa é uma das bases sobre o que a igreja está assentada, está firmada. Essa é uma das bases. E nós conversamos sobre o judaísmo, sobre a indignação de alguns grupos com as práticas judaicas, e aí chegamos em João Batista. E nós vamos usar o mesmo texto, o mesmo versículo, né, para conversar sobre o batismo de João em contraponto com as abluções dos judeus. E nós vamos ver o que é isso, essas abluções, né? Então, o mesmo texto que nós usamos semana passada, semana retrasada, nós vamos usar hoje, que é o de Lucas, capítulo 3, versículo 3, que diz que ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Estou usando o mesmo texto, mas hoje eu colori aí o que nos interessa, né? Tem duas coisas que nos interessam bastante. João Batista começar a percorrer a circunvizinhança, os arredores do Rio Jordão, apregoando uma coisa nova que não tinha, é o batismo de arrependimento. O objeto da sua pregação é o batismo e a finalidade ele dizia que esse batismo era necessário para a remissão dos pecados. Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso hoje, sobre as abluções, o que são abluções e a sua relação com o batismo. E a gente vai tentar dar uma olhada na etimologia da palavra batismo, de onde é que ela surgiu, né?
ela, na verdade, ela é uma palavra grega. Batismo é uma palavra grega, ela não foi traduzida para o português. Temos algumas palavras que elas ficaram na língua original. Por exemplo, paráclito, ela ficou na língua original e algumas Bíblias ainda trazem. Então, batismo é uma dessas palavras que ficou na língua original. E a gente vai olhar a sua etimologia, ver a sua relação com o arrependimento, ver a relação do batismo com a remissão e a relação do batismo com o livramento da ira vindoura. E a transformação necessária pelo batismo para a cidadania no reino de Deus. Então, nós vamos primeiro, ver aí as abluções. O que eram abluções? Os judeus, eles faziam, e eles buscaram munição para isso na lei, eles faziam rituais de purificação, práticas de lavagem ritual. Então, essas bases para essas abluções, elas estão na lei, no Pentateuco, principalmente em Êxodo, em Levítico e em Deuteronômio. O que eram as abluções? Eram lavagens mesmo, como a gente lava as mãos. Eles se lavavam. Tinham situações que eles lavavam as mãos, tinha situação que eles lavavam as mãos até o braço, e tinham situações que eles se lavavam por inteiro, eles se mergulhavam na água. Então, eles foram buscar isso na Torá. Mas o que aconteceu? Essas práticas, elas foram desenvolvidas e detalhadas pelos rabinos ao longo dos séculos, principalmente os 5 séculos anteriores a Jesus, que é quando o povo lá na Babilônia se viu castigado por Deus por causa da sua idolatria, se viu abandonado por Deus. Eles tinham uma crença num Deus que agia só no templo. E aí o templo foi destruído, a Arca da Aliança foi levada. Então, foi lá na Babilônia que eles começaram a entender que Deus não é um Deus local somente. Ele, apesar disso ser dito, apesar da história dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, a saída do povo do Egito, apesar de tudo isso, eles eram influenciados pelos países vizinhos, pelas nações vizinhas, que diziam que cada um tinha o seu Deus e o seu templo, e ele é quem dava as vitórias nas suas guerras. Então, o povo de Jerusalém passou a pensar desse jeito, e passou meio que idolatrar o templo. Mas foi lá na Babilônia que eles tiveram que lidar com isso. E lá na Babilônia, como eles desenvolveram as sinagogas, o que eles fizeram? Eles começaram a levar a lei ao pé da letra. E aí eles voltam para a terra. O rei Ciro assina um decreto, que nem eu falei na quinzena passada, e eles voltam, e quando eles voltam sob o domínio de alguém. Então eles foram dominados pelos gregos, pelos romanos, e esse domínio dos romanos foi muito nocivo para as sinagogas e para o templo de Jerusalém, porque eles odiavam os dominadores. Então, o que eles faziam? Eles purificavam o corpo ou objetos. Então, se eles iam no mercado e eles compravam uma mercadoria que não era produzida em Israel, que era importada de uma região vizinha, e essa importação era trazida por romanos, por exemplo, eles lavavam esse objeto que eles compravam. Então, chegou-se ao ponto deles lavarem, por exemplo, de comprar uma cama e a cama ser feita, produzida por um romano. Eles lavavam a cama. Então, tudo para eles tinha que ter a ablução, tinha que mergulhar aquilo na água, tinha que lavar aquilo. E isso virou uma prática de vida para eles. Então, sempre eles estavam em contato com a água. Ao entrar no templo ou na sinagoga, eles tinham que se purificar, fazer esses rituais, essas abluções, antes de refeições, principalmente das refeições especiais, para comer a Páscoa, por exemplo, eles tinham que fazer isso, sempre estar se lavando, com objetos
adquiridos no comércio, sejam pratos, ou utensílios de barro, copos de barro, eles lavavam isso tudo antes de usar, porque aquilo era impuro, foi tocado por alguém que não é do povo de Deus. Então, eles faziam essa purificação, principalmente antes de atividades sagradas e antes de se aproximar de Deus, e com a ideia de se separar do mundo. Eu estou lavando isso aqui porque ali isso é do mundo pagão, isso é dos inimigos. E sem querer, nessa interpretação, eles estabeleceram uma vida que separa o que é sagrado do que é profano. Isso tem a ver com a gente hoje? Tem. Né? A gente hoje ainda cai nesse mesmo engano de separar na nossa vida o que é sagrado e o que é profano. Então a gente tem a música evangélica e a gente tem a música do mundo, né? E a gente separa. A gente tem a roupa de ir na igreja e a gente tem a roupa de sair para dar uma volta, um rolê, como dizem, né? A gente tem as coisas separadas e bem estabelecidas. E, na verdade, isso, né, acaba sendo um engano, né? Um erro da nossa parte separar a nossa vida, porque isso não tem fundamento bíblico para essa separação. Quando a Bíblia diz para a gente sair do mundo, deixar as coisas do mundo, ela, na verdade, ela está dizendo que só há um estilo de vida, e é uma vida na presença de Deus. Não há essa separação entre o que é sagrado e o que é profano. A mente é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, pode sinalizar ou mandar uma mensagem ou abrir aí o microfone. Estão entendendo até aí? Posso Sim. continuar? Beleza. Bom, nós precisamos dar uma olhada na etimologia. O que é etimologia? De onde a palavra vem, de onde a palavra batismo, de onde é que ela surgiu, de onde é que ela saiu. Porque quando a gente conhece a palavra, a gente tem mais ou menos uma ideia do que ela significa, do que o escritor originalmente quis dizer com aquilo. Então, existe esse texto aí em Hebreus, capítulo 9, versículo 9 e 10. Se vocês quiserem abrir, beleza, mas vai ficar aí e vai ficar também no vídeo. É onde o autor do livro de Hebreus ele está dizendo que esses costumes de rituais do Antigo Testamento, eles são uma espécie de símbolo, de parábola. Ele está dizendo isso é uma parábola para a época presente. E segundo esses símbolos, essa parábola, se oferecem tanto dons como sacrifícios. Embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Ou seja, os sacrifícios judaicos, eles não eram eficazes para purificar ninguém. E ele meio que minimiza a coisa, dizendo que isso são símbolos do que haveria de acontecer. E ele diz, as quais não passam de ordenanças da carne. Então, os rituais judaicos, o autor de Hebreus diz, é baseado somente em comidas, bebidas e diversas abluções, impostas até o tempo oportuno de reforma. Então, vocês que são da Igreja Batista Reformada, já teve uma reforma religiosa, quando, em Cristo, teve a primeira reforma do judaísmo para um cristianismo, onde se dizia o seguinte, olha, tudo o que vocês fizeram foi válido, mas não tem eficácia, era um símbolo. E aqui eu tenho a palavra abluções, que é lavar. E a coisa dessa ablução, tanto é lavar as mãos, como é você mergulhar num tanque de corpo inteiro. Você vê várias situações como essa, de judeus fazendo essas abluções, se lavando, se purificando. Na Bíblia você vai ver judaizante reclamando que os discípulos de Jesus não faziam as abluções das suas mãos, eles pegavam a comida e comiam. Você vai ver Pedro, num dado momento, Jesus querendo fazer a ablução
dos pés dos discípulos, e Pedro diz, não faz somente dos meus pés, faz também da minha cabeça, né? Então eu marquei essa palavra de vermelho, porque essa palavra, na língua original, é batismos. E é interessante que lá em Hebreus eles traduziram para ablução. Mas em Marcos, em Mateus, em Lucas e em João, eles não traduziram a palavra, eles deixaram lá ela quietinha como batismos. E essa palavra chegou até nós hoje. Mas aí, em Hebreus, a palavra batismo é a palavra que denota abluções, ritual de purificação por água. E em Lucas, capítulo 3, eu tenho a palavra de novo. Olha ela aí, no mesmo texto que a gente está lendo. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando abluções, lavagem, né? Agora, aqui está no singular. Então, o João Batista percorreu a circunvizinhança do Jordão, pregando um batismo só, uma ablução só, um ato só, de arrependimento. Um ato de ablução que não precisasse ser repetitivo, mas que indicasse que naquela vida houve um arrependimento, uma mudança de mente, uma mudança no jeito de ser, uma mudança interior, uma mudança no jeito de pensar. É o que essa palavra quer dizer. E com o objetivo da remissão, eu marquei também aqui a remissão, que, na verdade, bom, tem um erro aqui e um erro grande, que eu vou corrigir posteriormente. Mas essa palavra remissão, ela tem uma palavrinha grega para dizer que é comprado, para dizer que é adquirido, para dizer que foi libertado de alguma situação. E Hebreus 7:27 diz que quem não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelo povo, porque fez isso uma vez por todas. Então, essa é a ideia do batismo de João Batista. Em contraponto, fazendo diferença com as abluções dos judeus. O judeu vai para o templo, faz ablução, ou batiza suas mãos, ou batiza sua cabeça, ou mergulha dentro de um tanque para poder entrar no templo. Para ele ir na sinagoga, de novo. Ele comprou uma cama, ele mergulha, faz a ablução da cama, o batismo da cama. Ele comprou uma fruta, se foi da mão de um romano, ele faz a ablução. Ele vai celebrar a Páscoa, ele faz a ablução. E o que João Batista está dizendo, não, é uma só. É um ritual só. Um ritual externo que mostre o que aconteceu dentro. Um ritual exterior que mostre o que aconteceu dentro. Dúvida até aí? Posso continuar? Pode. Opa, vamos lá. Então, o batismo de João Batista, nasceu da indignação com a hipocrisia de uma divisão entre a vida secular e religiosa. Ele, e a gente conversou na semana passada, que o pensamento de João Batista, a Bíblia não diz que ele era um essênio, mas o pensamento dele era o mesmo pensamento dos essênios que saíram de dentro do judaísmo e foram morar numa vida de clausura, numa vida longe da cidade, para tentar viver uma vida pura diante de Deus. E João Batista ele tinha esse mesmo pensamento de que a religião judaica estava corrompida. Então ele era indignado com essa divisão entre vida secular e vida religiosa. Então tal divisão ela não existe na essência dos dois testamentos. Não, você não vai ver essa divisão, né? O que você vai ver é Deus criando Adão e não há essa separação porque não há pecado. E quando o pecado aparece, Deus, a primeira coisa que Deus faz, logo no capítulo 6 de Gênesis,
é uma purificação do que é secular, do que não é condigno com a vida de alguém que é criado à imagem e semelhança de Deus. E quando ele chama Abraão, ele chama para esse tipo de vida. E quando ele permite que se estabeleça um reino, ele quer que Israel se diferencie, porque ela tem uma vida na presença de Deus. Então, essa divisão não existe nos dois testamentos. Veja que na parábola do bom samaritano, o que Jesus aponta para o samaritano é que ele não fez essa separação, e o judeu fez. Tinha um homem ferido, ensanguentado, passou um sacerdote e passou de largo. Eles não vou pegar nesse cara, porque se eu pegar, eu estou indo para o templo, eu já fiz a minha ablução, eu já fiz a minha purificação ritual. Se eu pegar, eu vou ter que fazer de novo. Então, deixa o cara sangrando lá até morrer. Passou um levita e passou também de largo. Por quê? Porque eles são ruins, não tiveram dó do cara? Não. É porque eles iam ter que se purificar de novo. E isso é o que Jesus aponta, que o samaritano não fez a menor separação. Pegou o homem, colocou em cima do seu animal. Então, o batismo de João, ele aponta e apontava para uma mudança de mente, na maneira de pensar, na maneira de viver, para uma mudança do coração. E o batismo, ele dizia à comunidade que estava ali que havia uma mudança interior na vida do batizado. Então, a cena é muito dramática, porque o Rio Jordão, ele fica num plano bem mais baixo, ele fica a 800 metros abaixo de Jerusalém. As pessoas desciam e iam para aquele lugar árido para se batizar e fazer isso de uma vez por todas. Então, o batismo de João, ele dizia que o batizado agora vivia num mundo sem separação entre sagrado e profano. A vida do cara é para a glória de Deus. Tanto é que as pessoas, ainda confusas, perguntavam o que nós vamos fazer. E tudo que João Batista disse que elas tinham que fazer tinha a ver com a conduta de vida. Ele dizia, olha, vocês, publicanos, cobradores de impostos, cobrem só o que é estipulado. Não cobre a mais. A sua essência agora é uma essência transformada. Os soldados não deem denúncia falsa. Não tente tirar proveito da situação de uma pessoa que está sob a coerção de vocês. Então, tudo o que ele dizia produza frutos de arrependimento. Então, não há aí uma separação para João Batista do que é sagrado e do que é profano. E o batismo que ele apregoava era para quê? Para remissão de pecados, que é aquela palavra lá, eu falei que a palavrinha é essa que te aparece aqui, né? Que lá está com erro lá. Afeses, né? Essa palavra é remissão. Remissão. Que quem traduziu para o latim, o São Jerônimo, quando traduziu para a língua latina, ele fez a opção de trocar esta palavra aqui por esta, redimere, redimir, remir, fazer a remissão. O texto lá podia ser assim, e ele percorreu a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para perdão de pecados. Mas, quando fizeram a opção de não colocar para perdão de pecados, mas para remissão, é porque a palavra remissão, redimere, quer dizer comprar de volta. E a palavra grega aqui, ela quer dizer comprar de volta, resgatar, remover algo ou alguém do poder de outrem, do poder de outra pessoa. Então, essa é a pergunta, né? Nós fomos resgatados de quem? A gente estava na mão de quem que precisou ser resgatado? E quando a gente se batiza, a gente diz isso para a comunidade, para as pessoas da igreja e para as pessoas de fora. A gente diz, eu estou me batizando, eu estou mergulhando aqui ou me lavando aqui para simbolizar não só que eu fui purificado, mas também que eu fui resgatado. E a pergunta fica aí, resgatado de quem, né?
Então, Colossenses 1,13, ele começa a dizer do nosso resgate. Diz que Deus, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Note que eu fiz aí um grifo nas palavras império e nas palavras reino, né? Um império é muito mais do que um reino. O império é um conglomerado de reinos. O império é formado quando um reino começa a conquistar outros reinos e começa a agregar esses reinos ao seu império. É assim que ele é formado. Um reino não. O reino é um lugar específico de um rei só. E o texto de Colossenses diz que Deus nos libertou desse império das trevas. Mas não responde de quem. Ora, quando você vai em Efésios capítulo 2, Paulo fala que a gente andava segundo as inclinações da nossa carne. E nós fazíamos a vontade da carne e dos nossos pensamentos. Tudo que o corpo pedia e o que a gente pensava, a gente fazia. E por causa dessa atitude, que é uma atitude do homem caído, o homem caído, ele não faz a vontade da carne, ele faz a vontade da carne e dos pensamentos. O homem que não caiu, o Adão que não caiu, o Adão antes da queda, ele fazia somente a vontade de Deus. E a vontade de Deus era que ele crescesse, multiplicasse, enchesse a terra, dominasse, desse nome aos animais, administrasse todo o paraíso e a terra, administrasse a nomenclatura dos animais, comesse da árvore da vida e não comesse um determinado fruto. Então, por mais que ele tivesse vontade, ele não faria. Até que um dia ele caiu. Então, quando ele caiu e passou a fazer essa vontade da carne e dos pensamentos, todos os que nasceram depois de Adão nasceram assim também. E Paulo fala que essas pessoas, eles por natureza, por causa da natureza humana, eles são filhos da ira. Ou seja, eles são os objetos da ira de Deus. Na verdade, a gente não foi resgatado da mão do diabo. Não é que o diabo tinha a gente na mão e Jesus foi lá, derrotou a morte, o inferno e nos tirou da mão do diabo. Não. Na verdade, Jesus nos tirou da ira de Deus, do objeto da ira de Deus, quando ele nos libertou dessa pena, dessa sentença. Essa sentença que vai cair sobre todo o império das trevas. Todo o império das trevas está condenado a essa sentença, a ira de Deus. Lá em João, né, capítulo 3, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece o quê? A ira de Deus. Então, aqui, se você olhar nos 3 versículos, eu tenho uma separação entre império e reino. Quem é do reino de Deus? Quem é do reino do Filho de Deus? É aquele que crê no Filho, e esse tem a vida eterna. Agora, o que se mantém rebelde contra o Filho, que recusa e rejeita essa libertação, que não pede por essa libertação, ele está sendo objeto da ira de Deus. Sobre ele permanece a ira de Deus. E aí é que entra o batismo como a expressão. Não é que o batismo livra você de nada, mas ele é a expressão, ele é o sinal exterior. Ele é o recado que eu dou às pessoas de que eu fui livre da ira vindoura, da ira que há de vir. Paulo escreve que a ira de Deus ela se revela do céu contra a impiedade. Dentro dessa palavra que impiedade, o pio, né? A piedade, a pessoa que tem piedade, que é pio, essa palavra aqui, pio quer dizer fé. A ira do céu se revela contra as pessoas que não têm fé em Deus, que não creem em Deus. E por isso eles são pervertidos.
eles se pervertem, eles vertem, eles viram para outro lugar. E a ira de Deus se revela contra essas pessoas. Por quê? Porque eles passam a impedir a verdade de transitar em suas vidas e permitem que a justiça faça isso. Então, o que é a ira de Deus? A ira de Deus é a manifestação do descontentamento de Deus. Deus não está feliz com que os homens vivam afastados dele. E ele está indignado diante do pecado dos homens. A ira de Deus, ela é diferente do que a gente entende por ira. Quando Paulo fala assim, irai-vos e não pequeis, ele está falando de raiva, de rancor, de ódio. Mas quando a gente fala de ira de Deus, a gente não está dizendo que Deus tem raiva, que Deus tem rancor, que Deus vai se vingar porque ele está com muita raiva. Não é. Mas é uma resposta de Deus à afronta do homem. O homem afronta a santidade de Deus, afronta o caráter de Deus. E isso demanda uma justiça. Se Deus não punir, se Deus não expressar a sua indignação, se Deus não expressar o seu descontentamento, primeiro Deus vai ser conivente com a injustiça. E isso não pode acontecer, porque Deus é justo. Ele é justo porque é santo e é santo porque é justo. Então, se Deus não julgar e não derramar a sua ira, Deus seria injusto. Se nós pegássemos o versículo lá do começo, que diz que ele percorreu a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de arrependimento para perdão de pecados, nós estaríamos dizendo o quê? Que Deus simplesmente deixa para lá, perdoa, deixa para lá. Mas se Deus fizer isso, Deus não é justo. Porque nesse deixa para lá de pecado, ele vai ter que deixar para lá o pecado de todas as pessoas. E deixando para lá o pecado de todos, aí eu posso falar em níveis, né? Eu posso colocar o estuprador do lado do fofoqueiro, que Deus vai ser injusto nos dois casos. Então ele precisa aplicar a sua ira para que ele seja justo. E por isso que Paulo fala em Efésios, ninguém vos engane com palavras vãs, né? Porque por essas coisas vem a ira de Deus. Ela vem sobre quem? Sobre os filhos da desobediência. Ele usa filhos da ira, né? No mesmo livro, filhos da desobediência. Os que se originaram, os que são objetos, os que são alvo da ira de Deus. Então, num sentido estrito, é muito bonito a gente dizer que Deus perdoa, né? Mas, num sentido estrito, não há perdão de pecados, mas há um pagamento. No sentido estrito, nós não podemos entender Deus perdoando as pessoas. E Deus fez uma boa ginástica para perdoar. Vocês vão ver em Romanos como é que Deus fez isso. Como é que ele fez para, ao mesmo tempo, perdoar o meu pecado, mas sendo justo, sem ferir a sua justiça. Mas o fato é de que a ira vem. Tessalonicenses, né, diz que nós aguardamos Jesus para nos livrar da ira vindoura. Vem. E eu me preocupo quando essa pregação some. Ela vira fumaça, ela evapora de muitos púlpitos, de muitas igrejas. Que essa ira, ninguém fala mais nela. Ninguém fala mais em volta de Jesus e da ira de Deus. E ela é uma coisa clara na Bíblia, latente, está gritando, está saltando aos nossos olhos. Se você vê esse texto de Apocalipse 19, né, Jesus, ele participa da ira de Deus na sua segunda vinda. Né? Esse você tem dois cavaleiros brancos no Apocalipse. Tem um no começo, né, que saiu vencendo para vencer, e ele saiu junto com o amarelo, o vermelho, o preto. E os teólogos dizem que esse primeiro cavaleiro ele não é Jesus,
Mas esse aqui do Apocalipse 19, não há dúvidas de que ele é Jesus. E tem toda a sua característica aí na sua segunda vinda, né? O cavaleiro, que é Jesus, é fiel, é verdadeiro, né? Os olhos como chama de fogo, que já foram apresentados lá no capítulo 1 de Apocalipse, né? E quando chega aí no 15, diz que pessoalmente ele vai pisar o lagar. O que é o lagar? O lagar é uma pedra onde você produz o vinho. Você joga as uvas lá dentro e pisa, espreme, né? Então é como se ele fosse espremer a ira de Deus, a ira do Deus Todo-Poderoso. Então é preciso que se diga isso, que a ira de Deus vem. E o batismo, ele atesta, ele é o recibo, ele é a manifestação pessoal do que de fato aconteceu no nosso interior. O que aconteceu no nosso interior? Nós fomos resgatados da ira de Deus. Nós não vamos mais ser objeto dessa ira. Nós estamos fora. E quando eu me batizo, eu digo aos meus familiares, às pessoas que estão assistindo, eu digo com a minha vida e com o meu corpo, eu digo, faça isso você também. Eu fui resgatado, eu passei por uma transformação interior, uma mudança de mente, eu fui transportado de reino, eu não sou mais alvo da ira de Deus, mas a ira vem. E é por isso que eu estou sendo batizado aqui. Então, veja o que Deus fez para que ele não se tornasse injusto. Lá em Romanos 3, do 21 ao 26, né? Ele se manifestou, a justiça de Deus se manifestou sem que Deus precisasse fazer cumprir a lei. Porque se ele faz cumprir a lei, ninguém consegue cumprir toda a lei. Então, todos estariam perdidos. Então, sem lei, ele conseguiu manifestar a sua justiça. Como que ele fez isso? É uma justiça que foi testemunhada, foi anunciada pela lei, né? Pelos profetas, todos os profetas dizendo que Deus vai julgar, né? Como é que Deus fez isso? Mediante a fé em Jesus Cristo. Quer dizer, o próprio Deus, né? O Logos, a palavra de Deus, o Verbo, se fez carne, veio para o que era seu. E assim, jogando essa ira em cima de Jesus, ele conseguiu fazer essa justiça para todos e fazer com que essa justiça caísse sobre todos os que creem. Porque todos pecaram, né? Então, nós fomos justificados gratuitamente pela graça de Deus mediante a redenção. Fomos redimidos, mudamos de reino. Quem fez isso? Jesus. E por que ele fez? Porque Deus propôs isso no seu sangue. A proposta de Deus é que Jesus derramasse o seu sangue como propiciação. É como se Jesus se apresentasse e dissesse: eu aceito, pode derramar o meu sangue. Eu estou propício a isso. Mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Em quem? Em Jesus. Então, no sentido estrito, não há perdão de pecados. No sentido estrito, há pagamento. Alguém pagou. E esse alguém foi Jesus. Então, quando Deus faz isso, ele consegue, de uma forma absurdamente maravilhosa, de uma forma absurdamente assombrosa, ele consegue manifestar a sua justiça, sendo ele mesmo justo. Ele não quebrou a sua justiça, mas ele também foi o justificador. Ele mesmo executou a justiça e ele mesmo justificou aquele que tem fé em Jesus. Eu acho isso maravilhoso. Para mim, ele não precisava fazer mais nada. E, já indo para o fim, né, o batismo e a transformação para a cidadania do reino. Se a gente olhar o que os apóstolos pensavam sobre o reino, e eu vou passar rápido isso aqui, mas os textos vão ficar aí, né? Eu peguei 4 apóstolos aqui. Eu peguei o Mateus, que
foi apóstolo de Jesus. Desculpe. Peguei Paulo, peguei o Pedro e o João. Peguei esses 4 apóstolos. Mateus. Por quê? Porque esses 4, quem não escreveu influenciou os evangelhos. Então, por exemplo, Mateus, ele dizia que o reino de Deus já chegou. Ele dizia que para viver lá é preciso confiar muito mais em Deus do que nas riquezas, né? E é lamentável quando a igreja hoje ela se volta para a busca das riquezas, para a busca da prosperidade, para a busca do Jesus que dá emprego, do Jesus que dá trabalho, que dá dinheiro, porque para viver no reino é preciso confiar mais em Deus do que nas riquezas. Os textos vão ficar aí, né? São textos bem conhecidos. O reino de Deus não é um lugar para religiosos, é um lugar de arrependidos. É um lugar onde você vai ver cobradores de impostos, corruptos e prostitutas entrarem antes dos religiosos. Por quê? Porque passaram por transformação, porque se arrependeram, porque mudaram suas mentes. E o batismo é a expressão disso. O reino de Deus ele não é um lugar para preguiçosos, né? O reino de Deus é lugar para pessoas que estão dispostas a produzir frutos. Então, a pessoa que se batiza, ela já precisa ser preparada para fazer a obra de Deus. Muita gente se batiza e se estaciona. Não, já sou batizado, agora eu vou fazer a manutenção da minha fé. Domingo eu estou lá no culto. Mas ela não se envolve com absolutamente nada. Ela não faz nada. Por quê? Porque ela está salva. E ela está dando manutenção. Aí ela fala que é ela e Deus, e ninguém pode julgar. Mas não é um lugar para preguiçosos, né? Pedro, enquanto Mateus fala essas coisas, Pedro não escreveu o Evangelho de Marcos, mas Marcos retrata no Evangelho dele o pensamento de Pedro. Então, Pedro entende, e Marcos escreve isso, que o tempo do fim já chegou. Nós já estamos no tempo do fim. O tempo do fim foi inaugurado com a chegada do reino de Deus lá no século I. Nós estamos na última etapa, na última era da humanidade. Como é que eu sei disso? Eu sei porque lá ele diz: o tempo está cumprido. E a palavra que ele usa para tempo não é cronos, de cronologia, de cronômetro, não é tempo de relógio, não é tempo de calendário, é o tempo de Deus. É o tempo que corre fora da nossa contagem solar, né, lunar, matemática. É um tempo que corre na mente de Deus. E o tempo está cumprido, as coisas estão cumpridas. Nós estamos na última era da humanidade, já estamos no tempo do fim. Para Pedro, não há romantismo, há uma escolha e não há o interesse em todos. Quem tem que se interessar em salvar todo mundo somos nós, de levar o evangelho a toda criatura. Mas não nos cabe, né, dizer que determinada pessoa, porque ela não quer o evangelho, ela não é um eleito, ela não é escolhido. Nos cabe pregar, obedecer. Mas, na realidade, né, tem textos claros que falam dos que estão dentro e os que são de fora, e de que há uma mensagem meio que codificada, né? Se ensina por parábolas para que eles vendo não vejam, e não percebam, e ouvindo não ouçam e não entendam, e não creiam, e não se convertam, porque eles não vão entrar. Essa é uma realidade dura, difícil, que sempre foi o tema da reforma, né? Um dos temas da reforma, mas que a gente acaba, acho que por romantismo, deixando, né, todo mundo vai... Tem muita gente em igreja fundamentalista, igreja reformada, que eu ouvi isso muitas vezes, a pessoa sonhando acordada, né? Um dia o Espírito Santo vai fazer um mover tão grande que as pessoas vão ser transformadas, que as pessoas vão passar na frente das igrejas e vão entrar. Então, essa é uma visão muito romântica, né? O reino há uma escolha.
há uma eleição, e não, nem todos vão entrar. Pedro, o pensamento de Pedro que influenciou Marcos, diz que não há quem impeça a expansão do reino. E, de fato, né, quando mataram Estevão, perseguiram logo aquele pessoal de Jerusalém, foi pior, o evangelho foi pregado em toda parte. Quanto mais se matava cristão na arena, parece que brotava cristão do chão. Quando se achou que estava tudo perdido, uma reforma. Quando se descobriu o novo mundo, as novas terras da América, lá veio o evangelho de lá para cá. Então, uma vez semeado, cresce. Pedro entende, né, e Marcos escreve isso, que o reino não é um lugar para impuros, é um lugar para pessoas puras e com pureza de criança, com um coração puro, né? E Pedro entende e Marcos escreve que vai haver uma celebração. E nessa celebração, um vinho novo será bebido. Vocês já prestaram atenção do que Jesus diz na ceia? Ele diz: em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que eu hei de beber novo no reino de Deus. Já prestaram atenção nisso? E como a gente tem uma tendência de pegar essa palavrinha novo aqui, ó, e associar com esse jamais. Então, o que a gente entende quando lê? Muitas pessoas entendem. Em verdade, eu digo para vocês que jamais, nunca mais eu vou beber o fruto da videira até o dia que eu beber de novo. Outra vez, no sentido de outra vez. Mas o que Jesus está dizendo aqui é que ele vai beber um vinho, o fruto da videira, ele vai beber naquele dia, eu hei de beber novo. Esse novo aqui é atributo do fruto da videira. Um vinho novo. E eu fico sonhando com isso, né? Eu fico pensando que talvez esse vinho novo seja o vinho de João 2, né? O vinho do casamento, o vinho da alegria das bodas, da alegria do casamento, e não o vinho do Coríntios 11, né? Que é tomar e beber, esse é o meu sangue derramado em favor de vós, né? E eu fico sonhando com isso, porque a primeira vez que o vinho aparece é exatamente no João 2, o primeiro milagre de Jesus, fazendo o vinho ser multiplicado num casamento. Aquilo ficou no ar, aquilo não tinha nada a ver com aflito, com aleijado, com cego, com coxo, com gente com fome, aquilo era uma festa totalmente à parte, ficou ali. E no final, a última vez que o vinho aparece no ministério de Jesus é na ceia. Então, tomara que seja isso, né? Tomara que esse meu sonho um dia se realize, né? E nós estejamos todos nas bodas do Cordeiro. Paulo, que influenciou a escrita de Lucas, quando escreveu o Evangelho de Lucas, discípulo de Paulo já tinha morrido faziam 12, 13, 15 anos, né? Também diz que o reino de Deus é um lugar para pessoas humildes e que o mais humilde no reino é mais importante do que o homem espiritualmente mais importante sobre a terra. Ou seja, o cara mais importante sobre a terra é João Batista. E eu estou dizendo isso sem menosprezar Davi, Salomão, Abraão, né? Mas é porque Jesus diz que entre os nascidos de mulher não tem ninguém maior do que João. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Não é um lugar, o reino, para arrependidos do arrependimento que passaram. Quem olha para trás não é apto para entrar no reino. E é um lugar de comunhão e de reconhecimento de pessoas que nós não conhecíamos. Muita gente vai perguntar para você que não é crente e quando se converte vai perguntar: escuta, lá no céu eu vou conhecer o meu pai que morreu, o meu avô? E eu gosto desse texto, porque esse texto me diz que eu vou conhecer gente que eu nunca vi. Porque quando Jesus diz, quando vocês virem, quando virdes no reino de Deus, vocês vão ver Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas. É como se a gente fosse saber, lá Abraão, Isaac, né? Isso me consola e me conforta muito, né? Paulo, quando influencia Lucas na escrita do seu evangelho, Lucas diz que o reino
já está em funcionamento, ele já existe. Então, os que se batizam, eles estão dizendo que já participam desse reino e que, se precisar, deixe tudo. Jesus diz que não há quem tenha deixado, né? Casa, mulher, irmãos, pais, filhos, que não receba no presente muitas vezes mais. Por quê? Porque a igreja passa a ser a sua família e no mundo por vir a vida eterna. Um dia esse reino deixará de ser invisível. Paulo escreve para Timóteo: olha, eu conjuro-te perante Jesus, que vai vir, vai julgar pela epifania, pela manifestação do seu reino. O reino vem Jesus com o reino e tudo. E que o reino é lugar de pobres, sim, mas de pessoas cotidianamente justas, justos todos os dias. O reino de Deus é justiça. Não militantes, porque tem muito crente hoje que está militando. Ele se posiciona, se converte, se batiza, aí ele começa uma militância. Olha, aquela denominação, o véu está errado. Olha, aquela denominação, o batismo por aspersão está errado. Olha, aquele fulano fala isso, está errado. Olha, aquela denominação, o homem senta separado de mulher. E ele passa, ao invés de pregar o evangelho, o que vale, que é o coração confirmado na graça, ele passa a ser um militante, levantar uma bandeira de denominação. Então, o reino de Deus, ele é justiça e é paz, e é alegria. E eu coloquei aqui atribuladamente felizes, porque a gente vai ter aflição. E a visão de João, para a gente encerrar, né? João diz que é preciso nascer de novo. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, e que é preciso nascer da água e do Espírito. E aqui eu lanço mão da Confissão de Fé de Westminster para dizer que essa água e Espírito aqui, essa água não é o batismo. E muita gente acha que é, mas essa água é a palavra. Então eu vou deixar esses textos aqui para você ver que a água limpa, ela purifica, né? Para você ver que Jesus diz que os discípulos estão limpos pela palavra que ele tem falado. O ritual de lavagem, a ablução, o batismo, ele simboliza o que a palavra interpretada e inspirada pelo Espírito Santo faz. Quando nesse texto de João 7:38, Jesus diz que do nosso interior vai fluir rios de água viva, ele está se referindo ao Espírito Santo, lançando mão de uma profecia de Ezequiel, mas o Espírito Santo associado à palavra, aliado à palavra. Então, na oração sacerdotal, Jesus diz isso. Não rogo por esses, mas por aqueles que vão crer por intermédio da palavra. Você tem esse texto de João, João, né, dizendo, né, que aquele que veio por meio da água e do sangue. Ele aproveitou que quando abriram o lado de Jesus, saiu água e sangue, para dizer não somente com água, mas também com o sangue. E é o Espírito que dá testemunho da verdade. São três que dão testemunho: o Pai, a palavra, o Verbo, o Logos. E esses três são um. Então, existe um marco da instituição física do reino, que é o fim do acusador e o estabelecimento da autoridade de Jesus. Eu quero usar esses 5 minutos que me restam para dar a vocês uma questão intrigante. Nesses 5, agora 4 minutos, para vocês levarem essa pergunta e verem que coisa bonita, né? Se o batismo demanda arrependimento, remissão, né, livramento de uma prisão, né, pagamento de um resgate, livramento da ira de Deus, transformação de vida, o que raios Jesus está fazendo no Jordão, dentro d'água, sob a imposição de mãos de João, pedindo para ser batizado? O que ele está fazendo ali, se ele não precisa de arrependimento? Se ele é o remidor
Se ele é o que livra da ira, o que é que ele está fazendo ali? E a resposta, nem João sabia, nem o batizador sabia. João estava, por esse texto aqui, doido para Jesus sair da água, dissuadindo. Dissuadir é o contrário de persuadir. Ele está dissuadindo, não, você não vou te batizar. Eu não quero te batizar. Eu é que preciso ser batizado por ti. O que é que Jesus está fazendo ali? Então, como não há respostas na Bíblia, ele não é declarado, né? As interpretações vêm da teologia. Exemplo. Jesus está dando exemplo. Creu nele, se batiza. Ele está dando exemplo. Muita gente chega na hora de batizar e diz: eu não estou preparado. É um compromisso tão sério, né? Não. Você não está casando, você não está fazendo primeira comunhão, você não está assumindo um cargo público, você não está assumindo um emprego numa grande empresa. Você está sendo remido, resgatado. E isso precisa ser anunciado às pessoas. Se a pessoa tem medo do batismo, é porque ela não tem certeza, é porque ela não foi convertida ainda. Então, Jesus está ali dentro d'água para dar exemplo, para se identificar e para prestar solidariedade com a humanidade, para dizer: eu também sou gente. Eu sei o que você sofre, eu sei o que você passa, eu sei o que é sofrimento, o que é sono, o que é traição, o que é sede, o que é limitação, eu sei. Eu sei. Eu sei o que você sente, eu não tô distante, eu não estou transcendente de você, mas eu estou imanente a você, eu estou dentro de você. Eu sei o que passa na pele. Cumpre as profecias, porque é ali que Deus afirmou publicamente a missão de Jesus. É ali que Jesus diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. É ali que Deus fala, a Trindade fala. O Filho sai da água, o Pai diz: esse é o meu Filho amado, e o Espírito pousa sobre ele. E ali ele inaugura o ministério público. O ministério público de Jesus começa no batismo e termina na cruz. Mas para nós, ele continua na ressurreição, no derramamento do Espírito, ele continua dia a dia até que ele volte. E assim, corramos para o Jordão. Seja o batismo por efusão, por imersão, por aspersão, ele varia de denominação para denominação, mas não olhe para a forma. Olhe para a água considerando adequada para simbolizar a purificação e o perdão dos pecados feitos por Jesus, descrito nas Escrituras. O batismo marca a entrada no reino de forma que todos saibam que o batizado é um cidadão de lá. E é um momento de testemunho, de anúncio de Deus, de Jesus, do Espírito Santo e do reino. Anuncia a Deus porque anuncia que o homem caiu, que Deus tem uma ira e que os homens precisam se arrepender. Anuncia Jesus porque ele nos substitui, faz a nossa redenção, a nossa remissão, termina a nossa inimizade com Deus, vai voltar e vai ter uma festa de bodas do Cordeiro. Anuncia o Espírito Santo porque ele nos cela, nos adota, deseja que a gente frutifique em amor, nos santifica e nos coloca no serviço. E anuncia o reino visível e o invisível que está dentro de nós. Quem já foi batizado, resta viver de modo digno. Só aparece 4 vezes no Novo Testamento. As 4 Paulo falou: vivei de modo digno ao seu chamamento. Amém. Aqui eu termino, né, nos 30 minutos, no 8h30, né? 8h31 agora. E sempre sou muito feliz quando tenho contato com vocês. Que Deus abençoe cada um e que vocês possam guardar alguma coisa de bom.
Amém. Deus abençoe a todos. Até a próxima. Amém. Deus abençoe Até vocês. a Até próxima. mais. Abençoe. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe sua vida, pastor. Amém. Amém.